O Brasil ele é instável por natureza, né? A gente vê que desde 1º de julho de 94 até hoje, como eu sempre repito esse dado, o real já perdeu 95% do poder de compra. Isso é inflacionário. Então, se a gente não diversifica o nosso capital, se a gente não manda uma parte para fora, não atribui uma parte do nosso capital em dólar, ou agora que a gente tem o Bitcoin, para quem entende e acha que pode ser um perfil adequado para isso, ao longo do tempo, é natural que a gente vá perdendo poder de compra porque a inflação vai nos consumindo. É por isso que eu acho que é tão importante nós falarmos do tema que a gente vai falar hoje, que é esse segundo bate-papo, que tem a ver com blindagem patrimonial. Como é que a gente consegue nos proteger frente ao caos? Veja, eu falei na semana passada, uma abertura ali, que eu abri o coração, que foi justamente o fato de nós vermos determinados fatos que estão acontecendo no Brasil, que na semana passada foi uma semana extremamente complicada e triste, sob o ponto de vista institucional, onde o STF acabou liberando o Jé Dirceu, acabou anulando todas as provas de Marcelo Odebrecht, todos eles de volta descaradamente. Ontem foi um dia, em comparação à semana passada, ontem foi um dia de uma vitória importante. Teve aquela PL 46 que foi aprovada por lavada, ou seja, eles estavam abertamente querendo colocar na prisão por 5 anos quem eles considerassem que falasse fake news nas redes sociais. Ou seja, se eu falo um dado aqui agora econômico e eles consideram fake news, eles podiam me julgar e colocar 5 anos na cadeia. Veja o escárnio, veja aquelas pessoas que ainda acham que o Brasil existe uma democracia, como é claro que não existe. Está muito claro que não. Primeiro que já tem os fatores políticos locais. Então, dos 513 deputados, a última vez que eu olhei, por volta de 30 deputados eles tinham sido eleitos pelo voto direto, o resto foi puxado por coeficiente eleitoral. A regra permite, mas é uma regra completamente controversa. Grande parte dos deputados que lá estão e que aprovam leis, que votam leis a seu bel prazer, de acordo com a sua agenda pessoal, a agenda partidária, essas pessoas que não ganharam votos, ganhou o seu partido e ela foi puxada pelo coeficiente eleitoral, essa regra torta brasileira, faz com que as pessoas que lá legislem e coloquem leis que mudam a nossa parte de como vivemos, como investimos, como poupamos nosso capital, essas pessoas que não estão lá pelo voto, criam regras que mudam a nossa vida, criam nossos costumes, mudam nossos costumes, muda como nossos filhos estudam, porque ele pode aprovar uma regra A, B, C ou D, ele pode aprovar uma regra do FGTS que muda como os funcionários por CLT são obrigados a poupar, eles podem mudar. Na Colômbia, por exemplo, está acontecendo isso. Eles tentando acabar com a previdência privada e instalando só a previdência pública, porque eles precisam de financiamento. Se entra um cara lá, um grupo de pessoas que foi puxada pelo voto eleitoral, pelo coeficiente eleitoral, ou seja, não teve voto direto da população, e ele impõe uma regra dessa, mudou a nossa forma de poupar. Todos nós passaremos a ser obrigados a poupar através da previdência pública. Não estou dizendo que isso vai acontecer no Brasil. Está acontecendo na Colômbia. O que eu quero dizer é que as pessoas que lá estão não necessariamente foram eleitas pelo voto. Portanto, a regra política permite que esse país não seja uma democracia. Se você pega e fala, olha, o STF tem os juízes indicados pelo executivo. E as pessoas falam que os 3 poderes têm que ser independentes. Se o executivo indica os juízes para o STF e o STF não precisam de voto e lá estão por uma eternidade, como é que vai ter independência entre os poderes, entre aquele que o indicou e aquele que é o indicado? Cria-se ali, não necessariamente, não sempre, não para todos, mas uma relação clara de subserviência, ou uma relação clara de proximidade, de amizade. O que eu quero dizer aqui, gente, é que se nós não pensarmos em como proteger o nosso patrimônio, nós estaremos expostos a esse tipo de pessoa ou esse tipo de grupo de burocratas que muitas vezes, ou muitos deles lá estão, não foram pelo voto, portanto, não é pela decisão da maioria popular, e eles, um grupelho pequeno, decidirão como nós atuaremos em nossas vidas privadas, como nós atuaremos com o nosso capital, como nós seremos influenciados com as decisões que eles tomam para se beneficiarem e beneficiarem o seu partido e a sua manutenção de poder, para nós, obviamente, termos que sustentar todo esse projeto. Então, gente, quem puder, por favor, deixa o like aqui, compartilhe essa live. Quem puder me ajudar, isso ajuda também o YouTube a distribuir esse algoritmo. Então, por favor, façam isso que realmente me ajuda. Então, o foco nosso central aqui desse bate-papo hoje é justamente pelo fato
de entendermos que grande parte da população, porque nós nascemos num sistema assim, legitima a presença desse grupo de burocratas e quando eles chegam ao poder, que repito, como eu acabei de falar e dei alguns exemplos, que grande parte deles não chegam pelo voto, e eu não estou falando aqui nada do que aconteceu, daqueles papos que a gente não pode entrar aqui, porque senão a gente sofre consequências. Eu estou falando justamente por regras que permitem, como o coeficiente eleitoral, como a indicação do executivo para juízes, enfim. Tudo isso, gente, a gente aprendeu a legitimar que essas pessoas, uma vez que cheguem ao poder, ou seja, lá estão, a gente parte do pressuposto que essas pessoas, esse grupo de burocratas, simplesmente sabe sobre tudo e que eles têm uma total legitimidade para legislar em nossas vidas. Então, um grupo de deputados, como eu falei, dos 513, por volta de 30 foram eleitos pelo voto direto, ou seja, a grande maioria não foi eleito, foi por coeficiente eleitoral. Só que essas pessoas, quando estão lá, a gente aprendeu a pouco questionar e olhar e falarmos, olha, beleza, essas pessoas então lá estão, supostamente eles conhecem muito sobre a gente. Quem disse que eles conhecem sobre a sua vida, sobre o que você quer, sobre o que você quer fazer com o teu patrimônio, sobre como poupar, sobre qual previdência você quer poupar, na pública ou na privada? Você quer financiar o público ou não? Ou quero eu me capitalizar para eu lá na frente ser aposentado com o dinheiro que eu contribuir ao longo da minha vida inteira e não ser obrigado a contribuir para uma previdência pública, que obviamente é um esquema Ponzi. Cada vez menos pessoas contribuem, as pessoas vivem mais, tem nascido menos pessoas e obviamente esse sistema ele tende a ruir. Quanto mais pessoas vivem dele, menos pessoas contribuindo, ele tende obviamente a estourar. Então veja a importância de pequenas coisas que parecem distantes, mas que afetam diretamente a nossa blindagem patrimonial. Como é que a gente vai fazer a nossa blindagem patrimonial se chega um sujeito lá que não foi eleito pelo voto, portanto não tem, digamos, necessariamente maioria, apoio da maioria da população, e essa pessoa vai lá e dá uma canetada e muda a forma como você tem que guardar o teu dinheiro. Veja, eu tive o prazer de dar uma palestra essa semana para pessoas lá no Senai, foi muito legal, de pessoas de classe D e E, justamente falando sobre isso. E eles se envolveram tal, e até inclusive falando aqui do workshop, eu vou sortear 2 vagas para eles lá, sortear não, daremos 2 vagas nesse workshop para essas pessoas que vêm de uma classe mais baixa e que eles vão conseguir os 2 melhores alunos na formatura deles agora, no começo do mês de junho, tendo a melhor nota, eles estarão presentes nesse workshop com a gente. Então é muito legal, porque você começa a fazer relacionamento entre pessoas e passar ideias para pessoas que muitas vezes não pensaram sobre isso. Veja, mesmo as pessoas, muitas vezes, pessoas de todas as classes sociais, jamais pensamos sobre isso. A gente parte do pressuposto que se a pessoa está lá, ela está legitimada pelo poder estatal, quando o poder estatal é formado por também meia dúzia, uma dúzia de burocratas que lá estão, que se apoderaram desse Estado, muitas vezes são indicações políticas, essas indicações políticas acabam tomando decisões que nos afetam no nosso micro dia a dia, e, portanto, a gente passa a achar que aquilo é normal. E quando alguém vai lá e impõe uma lei, a gente fala, não, mas ele está lá, ele é legitimado pelo Estado, ele sabe o que faz. Não, ele muitas vezes não sabe, ele é um mero indicado político para ganhar cargo e ajudar na votação para a manutenção do poder de todos os governos. Já que eu não estou falando desse governo, claro que esse é mais escárnio, muito mais aberto, mas eu estou falando de uma maneira geral como um todo. Então, a importância de nós pensarmos na blindagem patrimonial vem disso, de pessoas que estão lá pelo mero prazer, pelo simples poder pelo poder, e que eles estão legitimados por alguém que detém o monopólio da força, que é esse grupo que forma o Estado, que atuam numa agenda pessoal, isso no mundo todo. E nós temos o poder apenas de mudar isso como povo. Veja ontem, por exemplo, depois que virou número 1 nas redes sociais, lá o veto ao PL 46, foram 2 vitórias importantes. Ou seja, o Lula, que quer bandido nas ruas, eles não conseguiram aprovar a saidinha. E o outro ponto, eles queriam aprovar 5 anos de cadeia para quem falasse as tal fake news. E vamos lá, o que é fake news? Fake news no Brasil hoje são as verdades que eles não querem ouvir, ou as verdades que vão em contra
alinhamento partidário do PT e do STF no geral. Então, isso é considerado fake news, que meia dúzia de pessoas decidem o que é fake news e te coloca atrás de uma cadeia. Era isso que eles queriam, e a Globo, no seu Twitter, veio lá e postou falando que era um absurdo não ter sido aprovado. Então veja a que ponto nós estamos, que para esse governo chegar e dar uma canetada e falar, olha, assim como está fazendo na Colômbia, como eu mencionei, ora, se eu quero agora, eu preciso de financiamento público e eu não consigo mais subir impostos, vamos, de repente, diminuir as pessoas que podem aplicar na previdência privada. Vamos obrigar mais as pessoas a financiar o sistema público. Repito, na Colômbia está acontecendo isso, não digo que vá acontecer no Brasil, mas quem diria? Quem garante isso? O sistema público brasileiro de previdência, ele tem um déficit por volta de 300 bilhões de reais. Entre a diferença entre o que ele arrecada e o que ele paga. E o que ele, entre o que ele paga aos aposentados e pensionistas e o que ele arrecada. Ou seja, ele arrecada por volta de 300 bilhões menos do que ele precisa pagar todo ano. Então, esses 300 bilhões, ele precisa ser pago de alguma maneira. Esse dinheiro vem de outra ponta. Então, se o governo olha e fala, então, beleza, vamos fazer o seguinte, então agora eu vou obrigar as pessoas a contribuírem mais, com uma alíquota maior, ou como está fazendo na Colômbia, em que é justamente o seguinte, olha, só pessoas de um determinado nicho podem contribuir na previdência privada e o resto é obrigado a contribuir na previdência pública. Meu Deus, Bruno, mas isso é um absurdo que o Gustavo Petro está fazendo na Colômbia. Claro que é um absurdo, é um governo de extrema esquerda que precisa fechar as suas contas, porque o governo de esquerda gasta muito e gasta mal, para tentar comprar popularidade. Graças a Deus, a popularidade do Petros está nas mínimas na Colômbia, do Boric está na mínima no Chile, do Lula aqui podia estar muito mais baixa, mas vem caindo. Então, tudo isso mostra que não tem como confiarmos em um governo que simplesmente passa a mão numa caneta e muda as regras para poder arrecadar. Eu fiz um vídeo que ficou disponibilizado ontem no meu canal do YouTube. Se vocês não viram, por favor, vejam, que é justamente que eu expliquei como funciona a curva de Laffer. A curva de Laffer é um ponto em que o governo, é um ponto entre 0 e 100%, em que qual é o ponto máximo em que o governo consegue subir a alíquota de imposto antes que a receita dele caia. Ou seja, a partir de um determinado momento, mesmo que o governo suba os impostos, suba a alíquota dos impostos, a arrecadação do governo cai. Por quê? Porque as pessoas e empresas já estão estranguladas de tanto pagar imposto, sem que o país tenha incremento de produtividade, só paga imposto para fechar as contas do governo, e obviamente isso não fecha as contas das empresas, e as empresas fecham ou simplesmente demitem. Então, qual é esse ponto? É isso que é mostrado na curva de Laffer. E eu estou falando justamente isso porque se chega um momento, e o Brasil, segundo muitos especialistas que eu fiz esse vídeo, olhando algumas pesquisas que foram divulgadas com relação a isso. Se a gente está chegando muito próximo, se já é que já não estamos, nesse ponto máximo da curva de Laffer, o que eu quero dizer é que o governo começa a ficar numa necessidade do crescimento econômico para arrecadar mais impostos, uma vez que ele não consegue mais subir os impostos, senão você vai para a informalidade, você não paga, ou você, de repente, começa a frear a atividade econômica por conta de tantos impostos, e aí ele acaba arrecadando menos. Esse ponto é importante porque eles precisam achar novos meios de se financiar. Está muito claro que o governo não vai diminuir os seus gastos públicos. Não vai. Ele fala isso. O Lula falou na semana passada que aumentar o salário dos servidores não é gasto, é investimento. E aqui eu não estou entrando no mérito de aumentar o salário ser importante. Claro que é importante que as pessoas ganhem mais para gerar mais renda. Só que o que ele está fazendo é subir o salário numa canetada quando não há incremento de produtividade naquele país. Nesse caso, no Brasil. Sem incremento de produtividade, se você sobe os salários e você sobe de toda uma cadeia de funcionários públicos também, o que acontece é que você tem mais gasto público sem incremento de produtividade. Isso é passado para economia através de inflação, porque essas pessoas ganham mais, vão gastar mais, você consome mais, com uma demanda maior você tem uma inflação maior. Uma inflação maior obriga a taxa de juros mais alta. Taxa de juros mais alta se mantém alta, que desacelera a economia. Ainda mais quando você começa a ver investidores já olhando e falando, eu empresto dinheiro para o Brasil, mas eu preciso
de mais taxa. Eu exijo maiores taxas de juros, senão eu vou emprestar para o México, vou emprestar para a Índia, vou emprestar para outros países. Então, meu ponto aqui, gente, é que não se espantem com qualquer canetada que venha por parte de governos que precisa de arrecadação para fechar as suas contas, e se nós esperarmos para trocar o pneu com o carro andando, a coisa pode complicar. É muito mais difícil você trocar o pneu com o carro andando do que se planejar para que isso aconteça de forma, digamos, calma, planejada, tranquila, ou seja, um planejamento. E esse planejamento envolve uma série de instrumentos financeiros que são mais fáceis de lidar no momento em que a gente antecipa, faz uma prévia com relação a isso. E é justamente, e aqui eu aproveito a oportunidade, se me permitem, para eu até falar sobre isso aqui que eu coloquei no fundo do workshop, que a gente vai falar no dia 29 de junho, que a gente vai estar presente aqui em São Paulo, para falar sobre isso. Vou estar eu, o Paulo Figueiredo lá dos Estados Unidos, porque graças ao Alexandre de Moraes ele não pode vir para o Brasil. Eu vou trazer pessoas para falar exclusivamente sobre caminhos de sucessão patrimonial, otimização tributária. Eu vou falar sobre perspectivas econômicas. A gente vai falar sobre... terá também uma empresa que falará das possibilidades de mandar a residência fiscal para outros países, digamos, tailor-made, adaptado à pessoa de cada um, então, com as suas características, o seu patrimônio, com as suas necessidades, para onde você pode ir, quais os caminhos. Já dou aqui até um spoiler, no ano passado, um dos países que mais recebeu fiscalmente brasileiros, tirando a residência fiscal do Brasil, foi Malta, Estônia, que eu estive lá, em todos esses, é realmente um país, são países incríveis, mas aqui a gente está falando do seu ponto de vista fiscal. República Tcheca, que ninguém pensa, e, obviamente, Uruguai foram países importantes receptores de brasileiros largando a residência fiscal. Então, falaremos sobre isso no dia 29, e, claro, no final do dia é um sábado o dia inteiro, é a terceira edição disso, um sábado o dia inteiro. A gente vai bater um papo ali, a gente vai trazer vinho, chopp, é onde a gente faz o happy hour e estimula relacionamento entre pessoas que pensem de maneira extremamente parecida, tá?